para ajudar vocês no conteúdo que eu passei essa semana, que foi sobre linhas de força e campo elétrico, na página 39 e 40 do livro de vocês. Eu vim fazer esse videozinho um pouquinho para ajudar. Por mais que eu mandei aquele link que ele mostra claramente como é que se comporta linhas de força e campo elétrico uniforme, mas eu resolvi fazer esse videozinho, ajudando tanto vocês no conteúdo quanto nas questões. Assim, inicialmente, a gente pode falar um pouco sobre campo elétrico, onde a gente botava duas cargas, uma carga geradora e uma carga para analisar, onde a força elétrica entre essas duas cargas, ela tinha a mesma direção, tem uma característica vetorial, e tem a mesma direção da linha que liga as duas cargas, e o sentido vai ser demonstrado pelo sinal da carga. Se é positivo, o sentido da carga, aqui podemos ver uma carga positiva, o sentido dela é saindo da carga. Se uma carga é negativa, o sentido é entrando. Se é positiva, então o sentido dela vai ser saindo da carga, por isso que a ponta da flecha vai ser apontada para a direita. E o campo elétrico, que é representado por E, que é na característica vetorial, ele vai ter a mesma direção e sentido da força elétrica. Mesma direção, e o sentido vai depender da carga também. Se a carga é positiva, ele vai ser para fora. Beleza? Então é isso. E sempre vai ser radial. O campo elétrico aqui, ó, ele está saindo do raio da carga para fora. Então, por isso tem essa característica vetorial. Beleza? Agora, assim, a gente pode falar agora sobre linhas de força, onde eu botei aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Essas linhas de força, ela serve para nós visualizarmos o campo elétrico. São linhas imaginárias de uma forma onde ela indica o sentido do campo elétrico na região onde ele atua. Como você pode ver aqui, você tem a carga positiva, aí está aqui as linhas de força, elas estão saindo dessa carga positiva, pode observar pela seta, e a carga negativa ela está entrando. Isso é a característica que eu mostrei aqui, ó. A negativa, a ponta da flecha está para onde? Está para dentro, e a positiva está para fora, saindo. Então a ponta da flecha aqui vai estar saindo da positiva e entrando na negativa. Da mesma forma que ela aqui nos outros lados ela está saindo da positiva e na negativa ela está entrando. Então ela vai mostrar essa interação de campo elétrico entre as duas cargas. É a forma visual de mostrar a interação entre as duas cargas. Assim, para ficar mais claro, a gente pode observar por essa imagem, onde eu botei duas cargas positivas, podia ser duas cargas negativas. Duas cargas positivas, você pode ver que a ponta da flecha está saindo da carga, onde elas estão meio que se disputam, porque não vai ter uma repulsão. Como é que ocorre essa repulsão? Tem esse campo elétrico gerado por essa carga e tem um campo elétrico gerado por essa outra carga, onde elas vão estar se disputando. Por isso que ela aponta para ter essa curvatura nas linhas, porque elas estão sofrendo uma interação entre uma e outra, de repulsão. Essa que já é de atração. Aí por isso que elas estão unidas, vamos dizer assim. Já essas aqui, elas estão se disputando. Não é à toa que elas deixam até o meio livre, essa parte central aqui livre, porque essa aqui está empurrando essa para cá e essa está empurrando essa para cá. Se tivesse várias, então todos iam estar empurrando, puxando para esse sentido aqui e puxando para esse sentido aqui. Por isso que o campo elétrico nesse centro, aqui nessa parte central, é nulo. Entendeu? Aí a gente agora vai falar sobre dipolo elétrico, que é que tem no livro de vocês. Só para dizer que dipolo elétrico são duas cargas, aqui ela tem sinais contrários, duas cargas que têm módulos iguais e sinais contrários. Basicamente elas são cargas idênticas, só que os sinais são diferentes, mas são idênticas, tirando a parte do sinal. Por isso que elas meio que se diz, tem essa
essa característica bem equilibrada de linhas de campo. Você não, linhas de força. Você não tem como perceber qual que está ganhando, qual que está perdendo, porque elas têm a mesma característica. Aí por isso que as linhas de força, outro detalhe que eu esqueci de falar, as linhas de força, você vai observar ela, que pode acontecer, ela mostra a densidade entre as duas cargas. A que tiver maiores linhas de força, quer dizer que ela tem uma carga maior do que a outra. Ela tem essa característica de mostrar que uma carga é maior do que a outra pelas linhas de força. Se uma tem mais do que a outra, vai ter uma maior valor de Q. O Q vai ser maior, o valor da carga. Essas situações eu botei equilibradas, né? São iguais. Mas pode acontecer, como tem uma questão no livro de vocês, que um vai ter mais concentração de linhas de força do que outros. Então essa carga vai ser maior do que a outra. Beleza? E a gente fazendo uma exemplificação, mostrando um pouco do conteúdo anterior, que diz que o módulo da força elétrica é igual a Q vezes Z. Então força elétrica, segundo Faraday, é força elétrica a Q vezes Z. A carga vezes a intensidade do campo. Aí Coulomb disse que força elétrica, foi o primeiro assunto que a gente fez na sala de aula, força elétrica é igual a uma constante eletrostática vezes a multiplicação entre duas cargas sobre a distância ao quadrado. Assim, se tu igualar essa força elétrica com essa força elétrica com força elétrica, fica, essa força elétrica é Q vezes Z. Essa outra é K, Q sobre distância ao quadrado. K vezes Q sobre distância ao quadrado. Assim, você corta a carga com a carga daqui, que são iguais, e fica campo elétrico é igual a uma constante vezes uma carga dividido pela distância ao quadrado. Entendeu? Assim, agora a gente vai falar sobre a representação do vetor E em uma linha de força, do vetor campo elétrico em uma linha de força. Como é que a gente representa? Basicamente, o vetor E, que é o vetor da linha de força, que é justamente esse vetorzinho aqui, ó. Ele é representado na linha de força por uma reta que é tangente à linha de força. Vamos supor, essa linha de força aqui curvada, pode observar, o que é tangente é que toca em apenas um único ponto. Esse vetor está aqui, ó, ele vai passar aqui, tocando apenas nesse ponto aqui, ó. Então, isso é a representação do vetor na linha de força. Sempre tangente à linha de força. Se a linha de força for linear, for uma reta, vamos dizer assim, aqui é a linha de força. Até esse ponto aqui, ó, linha de força. Então o campo elétrico ele vai ser, para tocar em um único ponto, ele vai ser daqui para cá. Vai ser linear também, entendeu? Ela vai mostrar a característica do nosso vetor campo elétrico. Aí a gente vai falar agora sobre campo elétrico uniforme. Assim, antes a gente estudava campo elétrico de uma carga pontiforme, onde tinha duas cargas, onde as dimensões dela não se importavam em relação à distância. Agora a gente vai, ou seja, vai variar com a distância, ou seja, não constante. Então o campo elétrico ele vai variar com a distância. Antigamente a gente trabalhava com carga pontiforme. Podemos ver isso nessa equação, ó, que o campo elétrico vai depender da distância. Assim, como ele depende da distância, ele não é constante, né? Então, é necessário trabalhar com campo elétrico constante, onde o campo elétrico vai ter a mesma intensidade, direção e sentido, que é chamado campo uniforme. Assim, ó, podemos mostrar isso usando placas paralelas. Você bota duas placas paralelas, onde essa distância ela não vai variar,
Com isso, essa carga, isso aqui é a característica de um capacitor, que a gente vai estudar mais à frente. Onde um é positivo, outro é negativo, essas placas, e a distância não vai variar. Por isso o campo elétrico ele não vai variar, ele vai ser sempre constante. O campo elétrico aqui vai ser constante aqui, vai ser a mesma coisa aqui. Então vai ter a mesma intensidade, direção e sentido. É por isso que chamamos campo elétrico uniforme, que a gente não está variando a distância. Entende? Assim, quando a gente pega força igual a Q vezes E, se o E é constante, e se a gente pega bota uma carga aqui, aqui no centro para a gente analisar, percebe que a força elétrica, que é o FE, viu? Aqui é força elétrica. Não é força elétrica é igual a carga vezes a intensidade do campo. Então você bota uma carga aqui, para poder ter essa força elétrica. Quando você coloca essa carga aqui, podemos perceber que essa força elétrica ela também vai ser constante. Ela também não vai variar. Vai ser uma força constante. Por isso, a gente pode utilizar a lei de Newton, dizendo que força é igual a massa vezes aceleração. Onde, como a aceleração ela é constante, ela se encaixa no movimento uniformemente variado, que vocês viram no primeiro ano, se não me engano. Com isso, a gente pode fazer nas questões utilizar Torricelli, que é v ao quadrado, sobre v0, que é velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, a variação da distância. Ou pode usar V igual a VO mais AT. O trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Entende? Isso vai ser útil para resolver as questões de vocês. Beleza? Ó, a primeira questão, vamos falar agora sobre os exercícios que eu passei para vocês. Então, o próprio exercício do livro, da página 41. Ó, exercício proposto 13. Compare a utilização das linhas de força e do vetor campo elétrico. Aí como é que faz essa comparação? Que o campo elétrico ele vai determinar o campo em um determinado ponto. E as linhas de força ela determina o campo elétrico com relação à sua intensidade, com relação à sua força, porque se ela for mais intensa, ela vai ter uma maior força. Entendeu? Questão 14. Considere um ponto A sobre uma linha de força em determinado campo elétrico. Quais são as características do vetor campo elétrico EA no ponto A? O campo elétrico, como eu já tinha dito, o campo elétrico é sempre tangente à linha de força. E vai ter o mesmo sentido. Vamos supor. Tu tem aqui a linha de força, como eu já tinha mostrado, a linha de força que elas têm essas curvatura, como mostrado aqui naquele exemplo. Elas se curvam porque tem interação entre um e outros, então ela não vai ser retinha, linear, vai ter essas curvazinhas. Onde tu vai ter aqui a linha de força, nesse sentido. Vamos dizer assim, se fosse aqui é a positiva, né, que ela está saindo. Então a linha de campo, ela vai ser tangente, vai tocar em um único ponto, essa linha de força. Vai ser assim, tocando em um único ponto. E a ponta da flecha vai ser apontada no mesmo sentido da linha de força. Tipo, se a linha de força está para cá, esse campo elétrico vai ser para cá. Se essa linha de força estivesse para cá, o campo elétrico ia ter com a pontinha da flecha ia ser para cá. Então o sentido ia ser esse. Entendeu? Por isso que tem o mesmo sentido. E se fosse uma reta, como já tinha mostrado, aqui é a linha de força de azul, e ela vai tocar em um único ponto, assim, vai ser linear também. E o mesmo sentido, vai ser, se essa está apontando para a direita, essa vai estar apontando para a direita também. Entendeu? Aí vamos para a questão 15. Na figura abaixo, estão representadas as linhas de força do campo elétrico ao redor de duas cargas pontiformes fixas, QA e QB. Pode ver. QA e QB. Aí e você dá para ver claramente
os sinais de cada carga. Como é que a gente sabe? Se a carga é positiva, ela está saindo as linhas de força vão estar saindo da carga, e se ela for negativa, vão estar entrando. E qual é que é mais intenso? Mais intenso é a que possui mais concentração de linha de força. Vamos supor, nesse caso aqui, isso eu estou falando já do item A e item B, viu gente? Aí nesse caso aqui, quem tiver a maior quantidade de linhas de força vai ser a que tem a maior concentração, então vai ser a maior. Se QA tem mais linha de força, vai ser maior do que QB, devido à concentração de linhas de força. E se QB tem mais, então vai ser QB que vai ter uma carga maior do que QA. Vamos para a questão 16. A questão 16 diz que uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb e massa de 2 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada do repouso em um ponto A de campo elétrico uniforme de intensidade de 16 vezes 10 a 5 Newton sobre Newton Coulomb, conforme indica a figura. Vou mostrar a figura. Aqui é o campo elétrico. Aí está aqui uma carga A e uma carga B, é separada 5 centímetros, onde ele deu o valor da carga, que é de 4 microcoulomb, que é micro, 10 a menos 6. E deu a massa e deu a intensidade do campo elétrico. Então, como é que a gente pode fazer isso? No item A, ele pede a intensidade da força que atua sobre a carga elétrica. Como é que é a intensidade de força? Força elétrica é igual a... Só dar uma focada. Força elétrica é igual a Q vezes E. Como você já sabe, já foi mostrado no começo do vídeo. Então, aí você tem a carga, você tem o campo. Você consegue achar a força elétrica rapidamente. No item B, ele pede o módulo da velocidade da carga ao passar por B. Qual o módulo da velocidade? Ele quer saber a velocidade. Como é que eu vou achar a velocidade? Primeiro, eu vou ter que achar a aceleração, utilizando lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Onde a força elétrica foi dada aqui, ó. Essa força, você achou que não tem A. A massa ele deu, que é, deixa eu olhar aqui a massa, 2 vezes 10 a menos 6 kg. E aí você acha a aceleração. Só isolar, aceleração é igual a força, e esse M, a massa vai passar dividindo a força elétrica, você acha a aceleração. Aí em segundo você vai achar a velocidade com Torricelli, onde velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. Onde essa velocidade inicial sai do repouso, é zero. Então você tem a aceleração que você achou aqui, e a distância é de 5 centímetros. Lembre que 5 centímetros transforma em metro 0,05. E no item C, ele diz que o tempo gasto pela carga para ir de A até B, você vai achar por V é igual a VO mais AT. Onde velocidade inicial é zero, velocidade se achou aqui, aceleração se achou aqui e se acha o tempo. Beleza? Agora vamos falar da questão 17. Uma pequena carga esférica com carga de 4 microcoulomb, o peso é igual a 2 vezes 10 a menos 2 Newton, presa a um fio isolante, está em equilíbrio no interior de um campo elétrico uniforme, conforme a figura. Calcula a intensidade desse campo elétrico, dado tangente de 30 é igual a 0,58. Gente, é o seguinte, minha memória do meu vídeo aqui vai se esgotar, então eu vou ter que finalizar agora. Aí no próximo vídeo